Olá! Hoje nós vamos falar sobre constelações sistêmicas. Eu sou Adriana Garbim Ramos, psicóloga, consteladora sistêmica e trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. As constelações sistêmicas abarcam todos os sistemas humanos, os familiares, organizacionais, culturais, sociais, e elas permitem que nós entendamos por que somos afetados por todos esses sistemas e o que podemos fazer para ter uma vida mais feliz e fluida. Criadas por Bert Hellinger, as constelações familiares surgiram na Alemanha. O termo Familienaufstellung significa posicionamento e configuração familiar. Através desses posicionamentos e configurações, nós temos informações inconscientes a respeito do nosso sistema. Bert Hellinger viveu a época da Segunda Guerra Mundial e foi muito afetado pelo que ele viveu ali na época. Perdeu entes queridos e, muito sofrido, voltou novamente para a Alemanha para estudar um pouco mais sobre o ser humano. Inicialmente, ele se tornou padre e foi para missões na África. E foi lá, a partir do convívio com os Zulus, que ele descobriu que nós somos seres inconscientes e que existiam dinâmicas ocultas que afetavam o nosso sistema, o nosso funcionamento. Então ele passa por muitos anos na África, volta para a Alemanha e decide estudar um pouco mais sobre a nossa vida. Ele sai amigavelmente do seminário e passa por muitas áreas do conhecimento, pela psicanálise, pela filosofia, pela terapia familiar, genética, epigenética. Ele faz uma costura incrível com esses conhecimentos para descobrir realmente quem nós somos. Ele criou, então, a chamada Familienaufstellung, que significa posicionamento e configuração familiar. A partir dessas configurações e posicionamentos, conseguimos acessar quem nós somos. Mas como isso é possível? Nós somos filhos dos nossos pais, netos dos nossos avós, bisnetos dos nossos bisavós, e todas essas informações estão aqui na nossa genética. E nós acionamos através do nosso inconsciente todos esses marcos. Nós não herdamos apenas características físicas, nós herdamos segredos, omissões e exclusões. E isso afeta o nosso desenvolvimento. Às vezes não entendemos por que a nossa vida emperra. É justamente porque acionamos algo dentro de nós. E como então nos liberarmos disso tudo? Justamente a partir de sua constelação, do entendimento mais profundo de quem você é. As constelações sistêmicas se baseiam em leis da vida, que são leis ocultas, que nós não sabemos quais são, mas que elas afetam o nosso desenvolvimento. Nós temos, por exemplo, a gravidade, que é um campo que nos afeta, que nós não vemos, mas que faz com que estejamos aqui hoje presentes e assentados. Nós temos a lei, por exemplo, os campos magnéticos. Os campos magnéticos, existem aquela força que atua sobre eles, mas nós não vemos. Assim, existem também os nossos campos morfogenéticos, que nos conectam com a nossa espécie humana e com quem veio antes de nós. E é sobre esses campos de informação que nós acessamos e obtemos as informações necessárias para a sua vida. Freud já dizia, nós somos seres inconscientes. E é verdade, nós somos como um iceberg. A ponta que nós enxergamos e conhecemos sobre nós é muito pequena. O que determina os nossos conflitos está lá embaixo, naquela porção maior, que é o inconsciente. A constelação, ela não tem como ideia desenterrar o seu inconsciente, isso seria impossível e um volume muito grande de informação. Mas a ideia é fazer um mergulho, observar aquilo que tem que ser visto, para que você volte com mais consciência. Então você escolhe uma situação, uma área da sua vida que você queira trabalhar e a constelação amplia a sua consciência a respeito da sua história. Nós temos uma tendência de repetir tudo aquilo que os nossos ancestrais já viveram, sem querer. Então muitas vezes nos vemos falando de um determinado jeito ou fazendo coisas que nós não gostaríamos, como uma repetição mesmo.
E a constelação permite que você entenda a origem desses problemas, seja nos seus relacionamentos, na sua saúde e inclusive no seu sucesso profissional. Por isso que as constelações são sistêmicas, elas abarcam todos os nossos desempenhos em várias áreas da nossa vida. E sem que saibamos, estamos sendo afetados por situações que ainda não foram vistas. Então, Bert Hellinger dizia que nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Nós temos a possibilidade de quebrar com padrões, vícios, crenças muito antigos, rumo à nossa realização pessoal. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês podem acessar as minhas redes sociais que estarão disponíveis aqui para você. Gratidão!